Hey guys, boa noite, bem-vindos! Deve estar assistindo na reprise, que eu sei. Então hoje a gente começa mais um bate-papo especialíssimo. Hoje eu tenho um super convidado aí para o nosso Aero Talk, nosso bate-papo semanal. Quem está entrando agora, bem-vindo, bem-vinda. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. Pode, deve mandar pergunta. A nossa ideia é a gente fazer esses bate-papos aqui, essas conversas, né, esses live talks, e trazer convidados tão especiais, é justamente aumentar o teu conhecimento aeronáutico, o seu conhecimento de carreira, seja na parte pessoal, seja na parte de curiosidade, seja mercado de trabalho, enfim, todo e qualquer tema que seja para te ajudar, que seja para potencializar e fazer com que você alcance todos os teus sonhos, porque eu sei do cara, da mulher fantástica, sensacional, que mora aí dentro e que é merecedora e merecedora de tudo isso aí. Tô esperando meu convidado. Fred, se você já estiver na área, deixa eu ver se ele tá por aqui. A gente já chama ele. Boa, já tá por aqui, já tá ao vivo. Ele vai se apresentar, viu? Não vou nem fazer a apresentação, já falei um pouquinho. Fala, aí. Fred, boa noite. Boa noite, Aline. Obrigado pela oportunidade. Tudo certo, tudo tranquilo. Se apresenta pra galera aí, conta um pouquinho da tua história. Bom, eu sou controlador de tráfego aéreo, trabalho como controlador na Força Aérea. Então, desde sempre, minha vida foi ligada com a aviação. Então, eu moro aqui em Curitiba. E aqui, para quem não conhece, tem o aeroporto do Bacaxiri, que é muito perto do SINACTA. E como meu pai é militar também, eu cresci nesse meio já, desde sempre, com o aeroporto muito perto. Conhecendo, já tive vizinhos que foram pilotos da Esquadrilha da Fumaça, então eu sempre tive muito essa coisa de aviação, então não tinha muito caminho para eu seguir, a não ser ir para Guaratinguetá, ficar um tempinho lá, né? Pagar uns pecados lá. Por sinal, minha família toda é de Guaratinguetá, então, então tá bom, eu já conhecia desde sempre. Já tá ambientado. Legal. Pois é. Mas daí chegou... Oi, pois não. Pode falar. Não. Daí chegou a época de escolher o que eu ia fazer e tudo mais. Eu ainda estava meio em dúvida, porque eu queria fazer a AFA, mas por conta de miopia, da visão e tudo mais, eu não podia fazer para aviação, que era o que eu queria. Então eu acabei falando, não, pô, se não vai fazer para aviação, eu não quero fazer para outras coisas. Imagina, passar 4 anos vendo o pessoal voando e eu não ia dar certo. Aí eu falei, não, então eu vou escolher alguma coisa que me dê uma independência momentânea, uma independência financeira, minha carreira já alguma coisa mais certa e que que eu consiga voltar para Curitiba, que é onde eu nasci, onde eu fui criado e tudo mais. Aí eu comecei a olhar com mais carinho para a oportunidade de controle de tráfego aéreo. Estudei, acabei passando no concurso e depois que eu passei no concurso, lá dentro, conhecendo e tudo mais, o tráfego aéreo mesmo. E depois de ter chegado aqui também, nossa, eu me apaixonei de um jeito que hoje eu sou apaixonado total por aviação e tráfego aéreo também. E é isso. Legal. Tem um mosquitinho que eu falo, né, que a gente que transmite a dengue e outras doenças aí, que é chamado de Aedes aegypti. Eu falo que quem entrou na aviação foi picado por um outro, chamado Aeros aegypti, né? Porque não adianta. Não tem pico já era. Não tem volta. Fred, obrigada, viu, por ter topado participar da live com a gente. Fiz questão de te trazer por N razões. Primeiro, porque eu não sou mais controlador de tráfego aéreo, né? Pedi baixa, mas segui os passos que você seguiu também. Passei para aeronáutica, fui lá para Guaratinguetá, fizemos EAR, né? Escola de especialista. Enfim, daqui a pouco entra algum colega meu de turma aqui na live também. Me formei lá em 2003, eu tô um pouquinho antiga, não tô velha não, tô antiga. Segui o mesmo caminho que você, entrei, né? Fui como controladora de voo, mas eu não quis APP. Tive a oportunidade de escolher São Paulo, escolhi Torre, né? Aquela loucurada lá de Congonhas, enfim, um monte de coisa acontecendo. Mas eu te trouxe aqui para você contar pra gente um pouquinho também da sua história, mas um pouco do seu dia a dia aí de controle. Como é que é, né? Ser controlador do espaço aéreo brasileiro, né? O militar, na parte de APP principalmente. Quem está entrando agora, antes do Bruno responder, só para vocês entenderem, tá, gente? Quem é piloto sabe disso, quem não é piloto talvez não tenha noção. Quando a gente fala de espaço aéreo, de uma forma muito grosseira, imagina o Brasil, né? Do chão até um nível máximo ali. Então, você tem uma areazinha, como se fosse colocar um copinho de café em volta de um aeroporto, aquela areazinha ali, geralmente quem controla é uma torre de controle. Passei desse copinho de café, coloquei ali um vasilhame maior, coloquei uma bacia, né? Uma bacia grandona, que tem vários copinhos de café que são aeroportos, né, as areazinhas
dos terminais aeroporto no meio, eu tenho uma terminal zona que controla o APP, que é o controle de aproximação. Fora isso, um outro baldão gigantão, assim, como se fosse quase que uma banheirona, cobrindo tudo isso, uma banheirona, né? A gente tem um ACC, que é o Centro de Controle de Área. E fazendo um trabalho lindo, que ajuda a fazer tudo isso e pensar na parte mais não só, né, da parte nossa do espaço aéreo brasileiro, mas a parte principalmente de fronteira, né, com os outros países. Aí a gente tem a defesa aérea também, certo, Bruno? Isso. Bruno, olha entrou um Bruno aqui, te chamei de Bruno. Fred, conta um pouquinho pra gente aí como é que foi a sua experiência, ou está sendo a sua experiência com a defesa aérea, o que muda controlar a APP, o que muda controlar a defesa aérea? Meu foco sempre foi na página e tudo mais, o tráfego aéreo geral, né? Porque eu gostei muito de app, eu sou apaixonado pelo serviço do app, que mais tarde, daqui a pouco eu vou explicar melhor como é que funciona. Mas só para responder a pergunta, com relação à defesa aérea, é um tráfego aéreo militar. Toda a parte de tráfego aéreo militar que compete à defesa do espaço aéreo brasileiro tem o operador de defesa aérea, um controlador que é separado e que faz só o controle de defesa aérea. Aí toda essa parte de fronteira e tudo mais, esse tipo de situação mais voltada para a defesa aeroespacial. Diferente do app e do ACC e da torre, que são voltados mais para o tráfego aéreo geral mesmo, para manter o fluxo ordenado, rápido e seguro, como é que são aquelas três palavras que máxima, sempre seguem. Né? É isso, exatamente, que sempre segue o tráfego aéreo. Legal. E você trabalhando aí, né, no app, eu não faço ideia. Em Congonhas, eu lembro que a gente trabalhava, não sei nem se tem ainda, acredito que tenha. Em Congonhas, a gente, apesar de ser uma torre militar, né, era aeronáutica, né, então eram controladores militares, a gente tinha alguns DACTAs, alguns controladores ainda provenientes da Infraero, alguns civis. Sim. Em Guarulhos, a gente só tem civil, né? Galeão, só militar. Santos Dumont, só tem civil. Como é que é no app? Você tem algum civil ou não? É todo mundo militar? No app a gente tinha foi para reserva, por sinal, então ele já estava lá há muito tempo, já era DACTA também, civil. Atualmente no app não tem civis, na torre de controle de Curitiba é dividido efetivo, tem pessoal da Força Aérea e tem o pessoal que é vinculado à Força Aérea, mas é civil, que presta serviço para a Força Aérea. E existem outros aeródromos no Brasil, por exemplo, Joinville, Navegantes, enfim, outros aeródromos aqui, quem controla é o pessoal da Infraero. São controladores de tráfego aéreo civis, mas não são vinculados à Força Aérea. Eles são da Infraero. Beleza. E conta pra gente, assim, como é que tá, Fred? Como é que... Você entrou em que ano aí no app? Como é que começou? Você se formou e foi trabalhar... 2017, tá. Isso, então você pegou esses últimos 3 anos aí de tráfego aéreo, né? Isso. A gente quase dividiu, porque eu saí em 2015. Então eu fiquei de 2003 a 2015, né? Em 2 anos de vácuo aí, de 2017 para cá. Desses 3 anos, o que você percebeu, que você sentiu que mudou, assim, principalmente com a parte de, sei lá, tecnologia ou de aeronaves, enfim, o que você acha que mudou? Então, você percebeu que aconteceu? Uma coisa muito relevante aconteceu recentemente, que você, por sinal, devia estar voando nessa época, foi a implementação do PBN Sul. Que foi quando o espaço aéreo todo ele modificou e foi implementado o espaço aéreo PBN, com procedimentos RNAV, com as rotas, elas são as rotas mais diretas, enfim, aquela coisa de bater em auxílio à navegação, ficar navegando em zigue-zague. Zigue-zague, né? Exatamente. Hoje em dia tem o PBN Sul, que facilita muito, então todo o fluxo dentro de uma terminal está mais otimizado para esse tipo de voo, que é o voo PBN, fazendo com que a gente consiga absorver uma quantidade maior de tráfego e também dar mais agilidade nessa questão, tipo, ter uma saída mais direta, a gente poder falar menos, gastar menos fraseologia com uma aeronave, porque ela já sabe o que fazer, já tem certinho as restrições, restrição de subida, restrição de descida, restrição de velocidade, para onde vai sair, de como as STAR e as SEED, as saídas por instrumento, elas já deixam certinho, cada aeronave na boca da aerovia já perfeitinho. É basicamente o serviço de a gente gerenciar. Porque mesmo com tudo isso, mesmo com todas essas cartas se separando, as aeronaves dão um jeito, sempre elas dão um jeito de querer se encontrar. Então a gente tem que estar lá sempre para... Não, a gente costumava dizer lá em Congonhas, se tiver alguém com um controlador de Congonhas, aí um beijo para vocês, meus queridões lá. Eu falo que controlador de voo, o Deus é brasileiro e controlador de voo, gente. Vocês não fazem ideia das coisas que acontecem, né? O Fred que trabalha com radar, né? Ele vê isso todos os dias. Lá em Congonhas, especificamente, como eu trabalhava na torre, né, Fred, você sabe disso,
é um Sim. órgão visual, né? A gente trabalha, via de regra, de forma visual. A gente tem uma repetidora radar para CTA, CTRSP-01, que é a parte de controle de helicóptero. Sim, sim. Mas é uma repetidora radar, né? A gente faz um serviço meio app ali, mas que, enfim. Exato. Mas, de qualquer maneira, é controle visual. A gente olha para fora. E mesmo olhando para fora, às vezes a gente fica chocada com as coisas que acontecem. Imagina o que você já não passou, assim. Você lembra de algum caso que você falou, meu Deus, o que aconteceu? Ou foi algo que foi memorável, assim, para você? Acho que foi a primeira vez que eu estava controlando o radar e eu ouvi aquela famosa situação que a gente fala de plot a plot, que é quando as duas aeronaves passam exatamente uma em cima da outra, só que 1.000 pés de separação. E eu olhei aquilo lá e falei, meu Deus, cara, a gente fica apreensivo, né, que a gente ainda não está acostumado, mas... E principalmente no radar, porque eu tive a experiência também de visitar a torre, claro, a gente trabalhava ali, mas também já visitar aqui a Torre Bacaxeri, que é muito tráfego visual, era o clube, enfim. E a gente olha na repetidora radar, parece que as aeronaves estão já uma em cima da outra batendo. A gente olha na torre, as aeronaves estão um monte, longe ainda. Então, tem essa diferença, mas a primeira vez que eu olhei pro radar, assim, vi duas aeronaves se aproximando, assim, eu fiquei naquela apreensão, mas depois eu acabo acostumando, depois vira parte do serviço. Com certeza. Lá em Congonhas, como a gente tem um controle visual, né? Essa parte de radar existia, porque a gente tem a repetidora radar para ver o que acontece depois da decolagem, né? Ou antes da aproximação dos tráfegos que o app São Paulo alimenta a gente. Isso. Eu vou responder a pergunta que fizeram sobre o controle aqui já, tá? Só para concluir o raciocínio que o Fred começou. Mas a repetidora de helicóptero nossa também, né? Tem não de helicóptero, né? De aeronaves, mas que é basicamente uma área de helicópteros ali. E é horrível, gente. Essa sensação vocês não fazem ideia do que é um plot aqui, outro plot aqui, principalmente, né, Fred, quando falta informação de altimetria e os dois se sobrepõem na frente do radar. Imagina, você está dentro de uma tela de radar, imagina que aqui atrás é um radar. Tem uma aeronave voando, a outra aqui, de repente, elas fazem isso, ó, pum. Aí se reza, são os 3 segundos mais longos da vida, até que elas se separam. Nossa, você para de respirar. O coração para de bater. Depois ele volta. Né? Depois ele volta. Ele tá tudo bem. Que Costa perguntou: para ser ATC precisa ingressar na EA. Que Costa, existem 2 tipos, que o Fred me corrija se ele tiver uma atualização melhor do que a minha, mas até onde eu sei, para ser controlador de voo militar no Brasil, a gente só tem aeronáutico, tá? Você tem a opção de ser controlador civil, mas aí você iria pela Infraero, né, Fred? Eu acho que deve ter pela Infraero ainda. Mas para ser controlador militar, tem que ser pela aeronáutica e mais, sargento da aeronáutica, tá? Então, tem um limite de idade. Você lembra, Fred? Está 17 a 21 ainda? 23, não, para 24 anos, mas 24 isso varia de edital para edital. Tem edital que sai com 23, edital que sai com 24. Na época que eu fiz foi com 24, foi 24 anos o limite, assim. Tá. E o que acontece, que Costa, que você perguntou aí, por que tem essa idade? Muita gente pergunta, poxa, Lina, mas por que tão novinho, né, para entrar na aeronáutica e ser controlador de voo de 17 a 23 a 24 anos? Porque quando você entra na aeronáutica, independente da função que você vai exercer lá dentro, pode ser controle de tráfego aéreo, você pode trabalhar com equipamento de voo, né, com BEV, você pode trabalhar mecânico de aeronave, enfim, tem várias funções. Existe uma carreira militar lá dentro. Então, o Fred, por exemplo, Fred, você é 3S ainda, né? 3S, novinho. O Fred entrou como 3S, que é o terceiro sargento. Você se forma terceiro sargento. Depois de 7 anos, você vai promovido, se não fizer nenhuma caca, né? Espero que o Fred não faça. Vai a segundo sargento, depois vai a primeiro sargento, depois vai a suboficial e, teoricamente, você se aposenta. Então, se você entra com 35, 40 anos, supostamente você chegaria na idade compulsória aí da lei, sei lá, que se hoje é 60, 65, eu não sei, e não completaria essa carreira militar que a aeronáutica espera de você, né? Então, por isso que tem um limite de idade para entrar. Mas nada impede, como controlador civil, que você entre um pouquinho mais velho. Então, se tem alguém assistindo aí e tem esse sonho de ser controlador de voo, não dá para ser militar, porque de repente já passou da idade, ou está em cima da hora, ou não quer passar os perrengues que eu e o Fred passamos. Um pouco de água amassou, né, Fred? Lá na EA, na Escola Superior de Aeronáutica, se formando sargento, né, de qualquer coisa, existe a opção de você ser controlador civil também. Fred, outra pergunta. Separei um monte aqui para você, viu? Claro. Desses 3 anos também que você tá aí, eu vi foto sua, inclusive sua foto no WhatsApp, a gente se falou ontem lá. Você tá voando também? Tá fazendo um curso de piloto? Então, eu sempre gostei muito de aviação. Atualmente eu faço faculdade de Ciências Aeronáuticas.
Tô chegando aí quase na metade da faculdade de Ciências Aeronáuticas. Eu ainda não comecei minhas horas de voo efetivamente, Tá? mas assim que eu concluir a faculdade de Ciências Aeronáuticas, com certeza vou seguir com esse projeto, porque, como eu disse, eu cresci nesse meio, eu não quero abrir mão, eu quero ter os dois lados. Já era, né? Tá infectado. Exatamente. Assim como você fez, eu quero ter os dois lados. Eu quero ter o lado do controle e Legal. quero ter o lado do piloto também. Bacana. Eu tenho 3 ainda, né? Que é o controle, piloto e a É, escola de inglês para aviação. Tem 3. exato, exato. Tem pouca Jornada tatuagem, ó. Tem tripla, tatuagem de jornada avião tripla. aqui, tem É, tatuagem então. na costela. Aqui, né, minha casa, mas é meu escritório. É avião por todo quanto é lado. Quem entra aqui, impreterivelmente vai sonhar com avião. Todo mundo Com conhece, fala, certeza. Aline, vejo o helicóptero, lembro de você, vejo o avião, lembro de você. Acontece, viu? Vocês estão assistindo aí, quem não é da aviação, não, pode ter certeza que isso vai acontecer. Pessoal, quem estiver mandando pergunta, manda aqui embaixo nos comentários mesmos, tá? Porque a opçãozinha da minha bolinha aqui não vou conseguir clicar. Então manda aqui. Ó, o Pilot Danilo perguntou: compensaria largar o sonho de ser piloto de avião para buscar a estabilidade do concurso público e levar a aviação como hobby? Danilo, vou deixar o Fred responder e depois eu respondo. Responda, Fred, o que você acha? Bom, primeiro de tudo, essa resposta é muito pessoal, né? São duas carreiras na aviação. Você vai continuar na aviação, vai ter contato com a aviação e tudo mais, só que o foco é totalmente diferente, certo? É, Cara, tem a estabilidade, é o concurso público, existe esse fato sim da estabilidade, conta muito para muitas pessoas, porém eu levo muito em conta uma coisa que, cara, isso pode não ser o que você anseia no futuro. Pode ser uma coisa que você vai entrar, vai ver. Então, tem que conhecer muito bem. É uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Obviamente, tem a questão do custo para se formar piloto. É uma coisa que é muito custosa. Vai demandar muito do seu dinheiro. Então, se você talvez não tiver o dinheiro para usar isso agora, você pode usar isso como uma alternativa. Pode entrar nessa formação, você vai ter sua carreira, vai ter sua estabilidade financeira e usar a partir disso aí e alimentando suas horas de voo até você ter autonomia para, se quiser, se tiver essa vontade, largar a Força Aérea e viver como piloto. Perfeito, ótima resposta, Fred. E Danilo, eu não sei qual a sua idade, tá? Mas ainda complementando o que o Fred falou, concordo perfeitamente com o que ele disse. Se você tiver até. A AFA eu já não me lembro a idade, acho que boa noite, Taina. A AFA Acho que é a AFA menos, são 21 anos, né? 21 anos. A AFA é Se você 21. tiver, Danilo, pela bolinha, não consigo ver, Rafinha, boa noite, a sua idade. Mas se você tiver até 21 anos, a AFA é uma ótima opção também. Porque você pode entrar na AFA como concurso público, né? Como concursado, como servidor federal e, obviamente, se você prestar para aviador, né, e concluir, enfim, então tá na idade, Danilo, 17 manda anos brasa. tem bastante Tá na tempo. idade. Eu te indicaria, então, pensar na AFA, tá? Entra na AFA, como a Academia da Força Aérea, porque o que acontece, Danilo? Eu e o Fred, a gente seguiu o mesmo caminho. Nós dois fomos para a Escola de Especialista de Aeronáutica, que é uma escola de formação de sargentos da aeronáutica, tá? Que fica em Guaratinguetá. Aí o sargento, ele é graduado, né? A gente chama, são duas categorias, os graduados e os oficiais. Os graduados, eles são controlador de voo, mecânico de aeronave, trabalha com equipamento de voo, auxiliar na parte de odontologia, tem a parte administrativa, AIS, meteorologia. Então, toda a parte de espaço aéreo do DCEA, Defesa Aérea, grande parte que está ali, vem da EAR, né? Da Escola de Especialista de Aeronáutica, que tem muito sargento ali que está ali fazendo essa aviação voar. Vocês não fazem ideia da importância que é essa galera, né, Fred? Nossos amigos de turma que se formaram na aeronáutica e que são a base de tudo. Eu vou até ver, estou falando com você, estou até com saudade da EAR. De repente eu dou um pulo lá, faço uma visita, a gente combina de ir junto lá. Tem anos que eu não piso lá. Certeza. E aí, Danilo, além da EAR, tem a AFA, que é a Academia da Força Aérea. A Academia da Força Aérea é uma academia para a formação de oficiais, tá? Aí você se forma sai de lá como aspirante, né, como cadete. Depois você se forma, enfim, vira tenente, tem o segundo, primeiro, enfim, capitão, major, coronel e assim vai. E aí, como dentro da AFA, né, como oficial, você pode seguir 3 caminhos, tá, Fred? Me corrija se eu estiver errado, já estou com a cabeça doida. Como aviador, piloto intendente, que é a parte mais administrativa, e o piloto infante, que é a parte de infantaria. É isso, né, Fred? Não mudou, não. A infantaria, a intendência e a aviação. O único que efetivamente vai voar é o aviador. Exato. O intendente vai cuidar de administração e infantaria é a parte de segurança, guarda, segurança, a parte mais militar mesmo da parada.
Só que aí, Danilo, vale eu te falar uma coisa. Eu não sei se o Fred conhece alguém. Eu conheci alguns, tá? Que trabalharam comigo em Congonhas. Acontece de você entrar na AFA, que não é um concurso fácil nem para EAR, tá? É super disputado. Eu lembro que a quantidade de vagas para EAR, quando eu fiz a prova lá em 2002, era maior, acredite se quiser, a proporção candidato-vaga era maior do que para medicina numa Federal do Rio. Tamanha era a disputa, né? Porque é o Brasil inteiro disputando. O cara mora em qualquer estado do país e ele compete por aquelas vagas. Exato, São pouquíssimas vagas, né? A AFA é mais concorrida ainda. Por quê? Porque, logicamente, o salário é maior, né? O plano de carreira, ele te vislumbra uma aposentadoria, né, como oficial, enfim, tem vantagens, e você pode se tornar aviador e a própria aeronáutica que vai fazer a sua formação. O curso é mais longo, se não me engano, são 4 anos, só que tem um porém. Conheci várias pessoas que ralaram, passaram para a AFA, começaram a voar e foram desligados em voo, tá? E se você é desligado em voo, se você é reprovado, cara, é rua. Você é desligado, mandado embora não sei o termo que eles usam, não lembro mais, mas você é dispensado da AFA e esquece. Sua vaga já foi embora. Então, cuidado com isso também, se você pretender entrar, não estou querendo te desanimar não, mas estou querendo só te alertar. Dê o teu máximo, o teu melhor, porque tem gente que às vezes tem um tanto sonho de ser piloto, se joga lá de cabeça e acaba descobrindo dentro da AFA alguma inaptidão, às vezes física, sabe? Algum problema visual, alguma coisa assim que não vai dar certo lá dentro e acaba saindo fora, tá? Exatamente. Deixa eu ver. Mais perguntinhas por aqui. O Bruno falou, achou chato as pessoas quererem apenas por estabilidade, deveria ter uma prova com conhecimento específico. Bruno, concordo com você, mas eu vou te falar uma coisa, e o Fred, não sei o que ele vai, eu imagino que o Fred vai concordar comigo, sem querer já incentivar o Fred. Entrar é fácil, Bruno. Entrar é fácil, tá? Faz prova, estuda, faz um cursinho. Aqui no Rio, então, tem 1 milhão de cursinhos pré-concursos públicos, né, militares, eu não sei qual que o Fred fez. Entrar não é o problema é se formar. Porque lá dentro, você, além de ser controlador de voo, lembra, o principal não é ser controlador de voo, o principal é você ser militar. Então, assim, é corneta tocando no teu ouvido, né, um corneteiro lá de uma... fardado, né, tem acionamento de madrugada, você divide a quarto com todo mundo, aquele alojamento militar, tá? É pauleira, tipo Tropa de Elite. Vocês quem assistiu o filme é aquilo ali, né? O treinamento é selva, sabe? Não existe tempo ruim para militar, não existe frio, não existe chuva, não existe para mulher, não existe cólica, não existe dor, não existe nada. Você é militar, você é preparado para a guerra. Você aprende a atirar, você tem instrução no meio do mato, você aprende sobre animais peçonhentos, você passa fome, você passa frio, você passa tudo. Por acaso, te forma um controlador de tráfego aéreo. Exatamente. É a parte mais tranquila, é a parte mais tranquila do projeto, né? E aí, quando você sai de lá, né, dependendo de todas as suas notas, as notas militares e a nota técnica, né, nota como especialista na sua área, aí abre um quadro, não sei na época do Fred, porque isso muda também de edital para edital. Foi assim na sua, mesmo. Fred? Foi por no nota? Final, é por nota, por classificação, aí no final eles fazem a distribuição de vagas para onde tiver demanda, né, no Brasil e é no Brasil inteiro, tá? Não é garantido que você vai para tal lugar. Perfeito. Então, vai depender se a vaga abrir e se você tiver a colocação para conseguir pegar aquela vaga. Aí Exato. Você é designado para aquela localidade que vai desde São Gabriel da Cachoeira lá no Cabelo do Cachorro até um dos lugares que você nunca ouviu falar na vida, né? E aí tem uma coisa engraçada também, porque dentro da minha escola, né, da minha turma, me formei pela Elite Azul, 2003, isso foi 2004, na verdade. A gente tinha um esquadrão muito pequenininho, porque eu lembro que na época a aeronáutica subiu demais, assim, a prova, né, a nota de corte foi muito alta, então muita gente não passou, não preencheu todas as vagas. E dentro do curso de formação, entrou muita gente, às vezes, que estava assim, um pouquinho acima do peso, estava com liminar e tal, e aí esse cara, na hora de corrida, na hora de fazer teste físico, porque conta também, viu, é nota, o bicho pegava, não conseguia de jeito nenhum, ele reprovava, a nota ficava baixa. E aí, quando ele vinha percebendo, no meio do caminho, né? Porque na minha época era 1 ano e meio. Teu tempo foi quanto tempo, Fred? 2 anos? 1 ano e meio? 2 anos. O Fred foi pior ainda, 2 anos. O meu foi 1 ano e meio. No final desse 1 ano e meio, que você vai somando as notas, né? É tipo um ranking de alunos para quem ficar melhor pontuado, escolher as primeiras vagas, quando você está para se formar lá, né? A chefia, né, chega lá com as vagas e você vai escolher as vagas. Cara, é um chororô, vocês não fazem ideia. Aí o cara se toca, ele fala, cara, mas como assim? Minha família inteira mora, sei lá, mora em Salvador,
ou mora no Rio Grande do Sul, gaúcho, né? Muito, muito bairrista, assim, são muito apaixonados pela terra deles. Sim. Meu Deus do céu, e caramba, e agora não tem vaga ali, eu vou ter que morar, sei lá, no norte ou no nordeste. Imagina, o cara tá acostumado com chimarrão, né? Com churrasco. Então, é legal pra caramba, mas assim, tem que entrar focado e dar o couro, dar o sangue pra você sair de lá. Por isso que eu falo, entrar de menos. O negócio é sair de lá bem colocado pra você escolher a vaga, né? Como é que foi a tua classificação, Fred? Escolheu bem? Estava tranquilo? Tinha bastante vaga Curitiba? Eram 120 controladores que formaram na minha turma, eu fiquei em 12º. Peguei a última vaga para Curitiba, mas peguei, eram 4 vagas aqui. Show, não interessa, Aí, pegou. Pegou, exatamente. Eu já tinha entrado lá com esse objetivo de voltar para Curitiba, então estudei bastante, foi bem o que você disse. Eu ralei, estava sempre preocupado com nota, procurando a melhor classificação possível, para no final, que eu já sabia que eu já sabia o que eu queria. Então eu já estava esperando, ó, se abrir Curitiba, eu quero conseguir pegar e voltar para onde eu queria, né? Eu já conhecia o Sindact e tudo mais, já era um plano já desde o começo. E tem uma outra coisa que é muito importante também na formação, em especial do controlador de tráfego aéreo, que vai além da formação militar, que é o inglês. Com certeza. Já chegaremos. Esse assunto é o último. Esse aí é o... Esse aí é o... Esse pega. É o premium aqui do nosso assunto hoje. Fred, próximo tópico. A gente estava falando sobre entrar, sobre formação e tal, né? Sobre vagas. A minha vaga, por exemplo, a gente brinca que a Força Aérea não é FAB, né? Força Aérea Brasileira é FAC, que é a Força Aérea Carioca, de tanto carioca que tem. Carioca adora fazer concurso público para as escolas militares. E no meu caso, não tinha vaga para o Rio. Eu sabia que não tinha. Estava super lotado aqui no Rio, né? Só muito antigão, um cara já quase sub que conseguia vir para cá, nem que fosse muito peixe muito grande, não conseguia. Mas mesmo assim, lógico, né? Fiquei ali no topo da lista, não porque eu queria... ai meu Deus, eu quero a melhor vaga. Não, mas é porque pra mim era importante ser o meu melhor e dar o meu melhor. Gente, isso vale pra vida de vocês, tá? Fred foi militar, é militar, né? Foi aluno da EAR como eu, ele sabe disso. A aeronáutica, eu sou muito grata aos anos que eu passei na aeronáutica, a formação que eu tive. Acho que todo mundo deveria ter uma experiência, mesmo que curtinha, um estágio numa escola militar. Para vocês entenderem de fato o que é hierarquia, o que é disciplina, o que é responsabilidade, o que é autorresponsabilidade. Né? Do tipo, poxa, um vacilou com o horário, todo mundo paga. Na dúvida, todo mundo paga. Então você começa a pensar em conjunto, você pensa em si, você pensa, né? Você se vira adulto na base do tapa, quase que literalmente, né? A coisa, o bicho pega ali. Fred, falando sobre a tua página agora, que o Cristiano colocou aqui, era a minha próxima pergunta. Você tem uma página muito legal aqui no Instagram, chamada About Control, né? O que te motivou a fazer essa página? Aí, gente, quem não segue o Fred, tá? Depois da live, clica lá, eu vou deixar salvo no meu feed, no IGTV. Clica lá, quem não segue o Fred, eu não sei que o pessoal já tá seguindo ele, mas vamos lá pra página dele depois pra seguir, dar uma força pra ele. Conta aí, Fred, da sua página. Bom, assim que eu cheguei em Curitiba, eu fui designado para o APP. Na realidade, eu escolhi essa vaga de APP, né? E comecei a controlar diariamente, entrei na rotina de controle. Controle de APP é um controle que eu considero muito próximo do piloto, até mais do que um centro. Um centro de controle de área não tem um contato tão grande, principalmente com a aviação geral, aeronaves pequenas, aeronaves que vão só no regional aqui mesmo. Então eu comecei a ter muito contato e reparava que existiam muitas divergências que historicamente as pessoas vinham só com, tipo, deixa aí, é piloto. E o piloto devia falar, é controlador. Essas coisas assim, mas daí eu fui pensando, cara, o piloto ele deve achar que ele tá certo. E a gente sabe que também a gente deve achar que a gente tá certo, mas a gente não imagina que o piloto ele tá achando que ele tá fazendo o que tá certo para ele. Uma parte não sabe da outra, né? Exatamente. A formação das duas, por mais que eles vão trabalhar juntos, a gente vai trabalhar junto com o piloto, com o controlador, a formação ela é muito separada. O piloto na formação ele sabe que ele tem que chamar a torre, que é alguém que está lá na torre, e que depois ele vai passar para outro alguém que tem que chamar e vai passar para outro alguém que tem que chamar. E eu sei que eu vou falar com o avião, eu vou falar para ele virar à direita, ele vai virar à direita. É mais ou menos assim, as formações elas são muito separadas. Então eu vendo que existia muita coisa que a gente podia passar como controlador e que a gente também podia aprender com os pilotos, entender como é que funciona todo o ambiente, eu criei a página para o quê? Para divulgar o conteúdo de tráfego aéreo que eu senti que não existia um lugar uma fonte que pudesse transmitir esse conteúdo de tráfego aéreo
de uma forma que ficasse mais fácil de entender. Porque se você pegar o regulamento, realmente, o regulamento é muito complicado. Tu vai ler aquele Nossa negócio, Senhora, pelo amor de Deus. você não consegue ver aquilo lá na prática. É, E o objetivo é. desde sempre foi pegar aquilo lá que é o dia a dia, que é o regulamento puro, aí com a 137 lá, a Bíblia do controlador de tráfego aéreo, e jogar isso na prática e mostrar isso nas situações de, principalmente para o público da aviação. Não importa se é piloto em formação, se é piloto, eu tenho muitos pilotos de linha aérea que vão há anos em linha aérea e volta e meia vêm tirar umas dúvidas comigo que, para como controlador, é simples, é básico, é nossa rotina, mas para eles é uma coisa diferente, é Outro fora do mundo. normal. Exatamente. Aí quando eu tento, eu sempre fui uma pessoa que tentei muito buscar conhecimento, tipo, aquela curiosidade de, tipo, o tempo todo, não, mas por que isso? E vai, e vai, e vai. E por conta de eu ter esse tipo de pensamento de estar sempre procurando curiosidade e tudo mais, eu desenvolvi um jeito de aprender, nesse caso, o mais simples possível. Através de analogias. Que nem você usou essa analogia, eu adorei essa analogia do copinho de café, depois uma vazia. Eu tento sempre deixar mais dinâmico, da melhor forma para entender, porque foi o jeito que eu consegui visualizar. E é muito legal ver que quando eu explico desse jeito para as pessoas, para os pilotos, para os alunos de informação, parece que dá um estalo assim, de, nossa, eu não imaginava que era desse jeito e começa a enxergar de um jeito totalmente diferente. Então, aí eu vejo que o objetivo da página está sendo cumprido, que é, que nem eu falo, levar o tráfego aéreo o mais longe possível, para cada vez mais pessoas entenderem como é que funciona e verem que não é o bicho de 7 cabeças que eles acham que é, entendeu? Mostrar o outro lado. Até é um bicho de 7 cabeças, mas você pode entender cabeça por cabeça, né? Exato, exatamente. Legal. Fred, essa página é muito legal, eu conheci essa página recentemente, acho que a gente se falou, né? Enfim, depois a gente começou a ter mais contato por lá e tal. Parabéns mesmo pelo conteúdo que você coloca lá. Eu sei da responsabilidade que é, né? Como controlador, você, poxa, colocar teu rosto, né? Tua cara tapa, né, representando, querendo ou não, você representa a Força Aérea Brasileira, como membro da Força Aérea Brasileira, de fazer uma página dessa. Assim, não é qualquer pessoa que faria isso, fora o trabalho que dá, né? Que você vai lá, edita as coisas, pesquisa e tal, não sei o que, porque você faz de coração, faz para fomentar o conhecimento da comunidade aeronáutica, fantástico, parabéns mesmo, tá? Pode ter certeza que muitas coisas vão acontecer na sua vida, muitas portas vão se abrir, e se alguém me perguntasse, né, Aline, você teria feito diferente sua carreira, você teria não sido controladora para talvez começar a empreender mais cedo, ou começar a voar mais cedo, a minha resposta seria não. Eu sou quem sou hoje por causa da aeronáutica. Porque tudo que eu aprendi lá dentro, gente, aos trancos e barrancos, né, com 1 milhão de defeitos, qualquer lugar tem defeito, mas tem muito mais qualidades, né? Os regulamentos que o Bruno está falando, ou eu estou chamando de você de Bruno, não sei lá por quê. O que o Fred está falando, acho que eu estou lendo o Bruno aqui, o Bruno Bride. O que o Fred está falando, gente, é regulamento antigo, regulamento pesado, vocês não fazem ideia. Quando a gente estuda para ser piloto, eu lembro da minha banca, Fred, com a PP, de avião, de helicóptero. Na verdade, eu fiz primeiro de avião, depois eu fiz a de helicóptero. Sim. São 5 matérias, né? Regulamento, conhecimento técnico, teoria de voo, meteorologia e navegação. Navegação a gente tem como controlador de voo, então uma matéria razoavelmente tranquila, você vai dar uma relembrada e tal. Regulamento de tráfego aéreo, pelo amor de Deus, até uma vergonha ter que estudar aquilo, né? Nem deveria, né? Meteorologia idem. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto, voltou o brilho. Meteorologia idem, né? Faz parte do nosso dia a dia. Aí os outros dois, que teoria de voo e conhecimento de conhecimento técnico, a gente tem uma pincelada, né Fred, na parte dentro da EAR, eles falam um pouco sobre isso, mas ainda assim não é tão aprofundado. Então é como se eu tivesse que estudar só 2. Fui fazer a prova sozinha. Falei, não, vou fazer a prova sozinha e achei ok a prova. Agora o contrário, gente, não é real. Se você faz a prova de piloto, né? Estuda o regulamento de tráfego aéreo e tenta entrar num órgão de controle, não digo nem no APP, pelo amor de Deus, muito menos defesa aérea, igual o Fred trabalha, ou ACC, que é mais tenso ainda, né? As áreas são muito mais extensas, vocês não fazem ideia da rede que é aquilo ali, da quantidade de regulamentos que se estuda, né? É uma doação muito grande. E acho que o controlador de voo aqui no Brasil, hoje eu posso falar, porque eu já tenho essa liberdade, é muito mal pago. Vocês não têm ideia do poder, né, que é um controle. Eu lembro que eu fui fazer uma visita na Torre Washington, e eu cheguei lá fora, falei, eu sou controladora de voo, os caras fizeram assim pra mim, nossa, sabe, assim parecia que eu era a deusa da aviação. Sim.
Porque para eles aquilo é um negócio fenomenal. Você tem que ser fora da média, você tem que ter uma inteligência muito rápida, você tem que ser muito bom com raciocínio lógico, você tem que olhar para uma tela ali, né, e controlar um monte de coisa, e tá ligado aqui, a visão periférica é uma coisa absurda, a concentração não pode ser cilíndrica, tem que ser multifocal. Exatamente, atenção difusa que a gente chama, né? Atenção difusa. Você tem que enxergar o todo e você tem que enxergar o um. E tem que enxergar o todo ao mesmo tempo. Você não pode só enxergar só um, ainda mais ouvir. Tudo. Exatamente. E lá fora, né, nos Estados Unidos, a FAA tem um grupo que eu chamo, o apelido deles de Dream Team. É um grupo de controladores de voo que quando o pau tá atorando, o bicho tá pegando, em momentos de congestionamento ou aconteceu uma interdição no aeroporto, qualquer coisa do tipo, a gente imagina o seguinte: o tráfego aéreo, para quem não é da aviação ou talvez não tem noção do que é o tráfego aéreo, é como se fossem as aerovias, né? Fossem rodovias, estradas, ou vasos, né? Vasos e artérias no corpo humano. Tá todo mundo rodando, tá todo mundo fluindo. Teve um entupimentozinho aqui, teu coração para. É a mesma coisa numa rodovia, né? Quem mora em São Paulo, por exemplo, parou a Marginal, parou o Sul, parou tudo. E no céu é a mesma coisa. Se acontece uma interdição no aeroporto grande, numa terminal grande, como é a terminal que o Fred trabalha, ou Congonhas, né, a terminal São Paulo, o bicho pega, porque as aeronaves elas estão voando, precisam pousar em algum lugar, enfim. Elas não podem parar, esse é o principal que eu falo. É diferente perfeito. de um carro que você para, encosta aqui e espera melhorar. Céu não tem. O avião está voando, né? Exatamente, ele tem que fazer alguma coisa, tem que ir para algum lugar. E nos Estados Unidos, né, que é o país com a maior quantidade de tráfegos simultâneos do mundo, do planeta, quando isso acontece, e a coisa é muito mais setorizada, a coisa tem outra dinâmica lá, tem um time que fica numa salinha de descanso, eu não sei se você sabe disso, Fred, eles ficam lá numa salinha de descanso, eles só entram quando a coisa está congestionada, eles só entram em momentos assim de pico, né, poxa, precisa resolver porque não está dando certo. E aí a passagem de serviço é a coisa mais linda. O controlador está sentadinho ali na frente da tela do radar, né, com o fonezinho dele plugado, e tá lá, fulano de tal, suba para, curva à esquerda, desça, a pro e tal, chame, não sei o que, não sei o que. O cara do Dream Team, o Five Stars, né, que eu brinco, tá atrás dele só olhando. Fica só olhando. Ele não fala nada, ele não troca uma palavra com o controlador que tá ali na frente atuando. Ele tá atrás e pé do cara. Na hora que o de trás, esse do Dream Team, consegue entender tudo aquilo que o cara da frente está controlando, ele dá um toquezinho no ombro, tipo, sai que eu assumo. Aí ele vai lá, pluga o fone dele, o cara sai e assume. E é lindo de ver. Coisa assim, parece que funciona. Quase que uma orquestra, coisa mais maravilhosa, né? Eu sou suspeito pra falar, cara. Eu amo demais tráfego aéreo. Quando eu vejo um sequenciamento, assim, hoje, por sinal, eu tava olhando lá. Cara, dá pra ver que a aviação tá voltando já, porque hoje eu já vi um sequenciamento acontecendo lá, o pessoal vindo aqui pra terminar Curitiba, por sinal, já uma sequência bem grande, assim. E já deu o sangue de controlador já voltou a falar mais alto, assim, porque é muito bom, assim, é muito gostoso. É estressante, tem a sua parte estressante, é uma coisa, muita responsabilidade. Às vezes a gente acaba esfriando a nossa cabeça com relação a isso, a gente nem se toca do que a gente está fazendo, do tamanho da responsabilidade. A gente para pensar, a gente pensa, nossa, cara, controlei aqui, por exemplo, 30 aeronaves em uma hora que eu sentei aqui, mas, cara, 30 aeronaves pensa tanto de gente que é isso aí. Tem até um meme, né, que brinca assim, o médico fala assim, não, porque eu controlo a minha carreira inteira, eu controlei 2.000 vidas, né? Aí a gente fala assim, 2.000 vidas? Peraí, deixa eu fazer uma conta rápida, né? 10 aviões com 200 passageiros, 2.000 vidas, né? Isso foi em quê? Em 5 minutos? Então, a responsabilidade do controle de voo, cara, é muita coisa, é muita gente. Ainda mais lugares congestionadíssimos, né? Como é caso de APP, enfim, ainda mais o teu no sul ali, né? Que pulveriza para um monte de lugar do Brasil. Você falou de um ponto interessante, Fred. O que você está percebendo aí dos voos, tá? Da quantidade de aeronaves, esse momento que a gente está vivendo? Como é que foi a pandemia aí dentro do APP? O que vocês sentiram? Foi triste, no geral, o tráfego aéreo geral, assim, a gente tinha uma visualização de toda a parte aqui do sul, né? Toda a parte da FIR Curitiba, que a gente chama. E, nossa, tinha no auge da pandemia, assim, foi triste de não contar nem 5 tráfegos voando toda. Imagina, puxa, para quem não conhece aqui Curitiba, imagina. Desde o Mato Grosso do Sul até o Rio Grande do Sul. Pensa, puxa uma linha lá em cima e desce. Toda essa área do Brasil, imagina, não tem nem 5 aviões voando, cara. Foi um negócio bem complicado, assim. As aeronaves cargueiras, que eram as únicas que estavam voando assim, entravam lá da Argentina no Brasil e já ganhava pro direta de rede, que é um VOR lá em São Paulo.
Direto, porque não tinha tráfego. Tava um O negócio cara nunca muito... fez isso na vida dele, nunca vai fazer de novo, né? Nunca vai fazer de novo. Eu contei, eram quase 500 milhas de uma Pro Caramba. direta. Encurtou assim 500 milhas o voo do cara. Mas isso foi muito ruim, assim, era triste de ver. Você olhava, não tinha voo, cara. Era muito ruim. Agora já tá voltando, já dá pra ver que não tá a mesma coisa de antes, mas já dá pra ver mais aviões voando, já começa a olhar mais carrinho de linha aérea, já começa a ver mais Gol, mais Azul, mais TAM. Isso já dá uma Amém. animada já dá uma... que bom que tá voltando. Assim. Legal. A Indianara falou aqui que ela... Cadê a Índia? Queria entrar para EA quando caiu de paraquedas no curso de manutenção de aeronave. Meu Deus, mas tá, se seguiu firme aí, viu? Tá como mecânica, tá super bem aí na fita. Mário, um beijo, queridona tá aqui na área. Pedro falou, tem concurso da EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Pedro, o EPICAR é antes, tá? A EPICAR é antes da AFA. Então você faz a EPICAR, depois faz a AFA. Ou não necessariamente você faz os dois. Você pode ir direto para a AFA sem passar pela EPICAR. Exato. O Giuseppe falou, não é mais desligado, pode fazer a prova para passar para a intendência. Boa, Giuseppe, obrigada por me atualizar. Não sabia disso. Milê, bons voos para você também. Que mais? O Bruno concordou. O Vinícius falou, Aline, você é um exemplo que não buscou apenas dinheiro, mas sim um sonho que é aviação. Com certeza, Vinícius, porque se for pensar em dinheiro, você não entra em muita coisa da aviação, viu? É muito pelo contrário, né? Você pensa em gastar dinheiro para entrar na aviação, porque não é mole, não. Boa noite, Perliti. O que mais? Edmilson falou, tiro de guerra, SBC, conheci a escola de Guaratinguetá na época de sargento, muito bom. Amo as Forças Armadas. Pedro Henrique, informática é Bizu, como concurso técnico. Bizu é muito de militar, hein? Bizu é jargão de militar mesmo. Bizu é nossa língua mesmo. Próxima pergunta, Fred, aquela que não quer calar. Sim. Vou contar causos, tá? Aqui tá legal pra caramba esse bate-papo com o Fred aqui, mas infelizmente o Instagram derruba a gente depois de 1 hora. Inglês. Como é que você encarou isso, né? O que você pensava do inglês? Fosquetinha, um beijo pra você. O que você sentia com o inglês antes de você entrar na EAR? Como é que você vê isso hoje? Como é que você se imagina no futuro? Fred, o que você pode falar sobre o inglês para aviação aí? Bom, eu sabia que inglês era importante, sabia que era parte da profissão do controlador de tráfego aéreo, não sabia o quanto até entrar na EAR. Muito, porque uma coisa que eu costumo usar como exemplo, porque eu recebo muita pergunta de você usa muita fraseologia em inglês, eu falo o seguinte, cara, a gente usa, sabe por quê? Porque a gente não pode escolher. Os pilotos que chamam a gente em inglês, então é diferente de quando você é piloto e pode chamar. Entendeu? Você é piloto, escolhe chamar em inglês. A gente não. Quando chamam a gente, no idioma que for, no caso no Brasil, português, inglês, e mais lá para o sul tem até o espanhol também, mas é muito raro, lá em Foz do Iguaçu, por exemplo. No geral é inglês e português. Quando o piloto chamou em inglês, independente se é piloto brasileiro ou não, a gente responde conforme ele chamou a gente. Perfeito, então a gente não tem escolha. Chamou em inglês, tá aqui em inglês. E eu tive assim... Eu dei muita sorte que minha mãe é professora de inglês, então desde sempre eu já cresci com o idioma. Então foi uma parte muito boa, assim. Tem muita gente que tem muita dificuldade no inglês, porque a prova, querendo ou não, ela não faz um nivelamento top, assim, para dizer que, tá. Mas isso é recuperável na escola, só que tem que camelar mais, né? Com certeza. Até porque o teu concurso teve inglês, Fred? Pra você entrar? Teve inglês, sim. E no meu, não lembro, sabia? Não lembro mesmo. Então, atualmente é diferente. Por sinal, o inglês de BCT, o controlador de tráfego aéreo, a prova para ingresso ela tem um nível um pouquinho mais alto do que as das demais especialidades, justamente já para tentar dar uma peneirada um pouco maior. Precisa. Mas dentro da IAR tem um ensino muito forte de inglês, são os 2 anos ali o tempo todo. A inglês é a matéria com a carga horária mais alta depois de tráfego aéreo. Então, tem muito disso e é muito importante. Então, assim, não tem mais o que falar. Todo mundo sabe que aviação e inglês andam juntos sempre. Não tem outra... Não tem como separar, gente. É igual tá com o CMA válido. Não tem como. Exato, exatamente. Você está falando do inglês dentro da EAR, eu lembro que eu não me lembro se eu fiz prova de inglês para passar para o concurso. Minha prova foi em 2002, eu tô antiga. Se tiver alguém na minha turma aqui, alguém não me lembra. Mas eu lembro que eu tive inglês dentro também, né? Igual você teve no curso de formação. E foi tão maravilhoso para mim, porque era meu momento de descanso. Eu não sei se você chegou para aquele laboratório. Tem laboratório de inglês lá ainda? Tem. Laboratório de inglês, Na frente da praça. Laboratório. Fita? Tem fita ainda? Não, né? Fita não. Agora já tá no projetor já.
graças a Deus. Eram umas fitas que eles colocavam assim, a gente ouvia aquele negócio de Jesus. E aí, quando a gente ia estudar inglês, era o meu momento de descanso, o momento de revisar as outras matérias, porque inglês para mim estava muito tranquilo, tá? Exatamente. Só que eu, depois daquilo ali, né, já tinha terminado, enfim, já tinha me formado, já dava aula no CNA antes de entrar na aeronáutica, né? Entrei muito novinha no CNA com 16 anos. Mas olha o que o Fred está falando. Não é opcional, gente, para um controlador. Nunca tinha pensado nisso, Fred, adorei. Falar inglês, porque quem decide como vai chamar, em qual idioma vai chamar um órgão de controle, isso é importante falar, tá? Pelo nosso regulamento, você só pode chamar, você só pode se comunicar no espaço aéreo brasileiro em inglês se você tiver em contato com um órgão de controle. Não vale rádio. Não posso chamar uma estação rádio em inglês. Não posso chamar nas FCAs, né, na frequência de livre coordenação, em inglês, tá? É só quando tem um órgão de controle. O órgão que eu falo, torre, APP, SC. E aí, olha o que o Fred está falando que é sensacional. Se o piloto chama a torre, chama o controle, chama o APP, e o controlador está ouvindo lá do outro lado, ele tem que responder em inglês. Aline, mas e se ele não entender inglês? Alguém na torre tem que entender. Por isso também que ficou muito discrepante, né? Os controladores antigões, até 2008, 2009, quando entrou a obrigatoriedade do ICAO, da prova ICAO, isso, que é o exame de inglês para pilotos, né, que a gente no Brasil, a gente tem o nome de SDEA, que é o Sans Dumont English Assessment, que a ANAC aplica para piloto. Entrou também na aeronáutica um outro exame chamado EPLIS, ou EPLIS, né, EPLIS, que o pessoal costuma dizer. É um exame mais ou menos parecidinho, só que aqui você faz o papel lógico de piloto, né, e alguém faz um áudio de controle, e no EPLIS é o contrário. O avaliador ele vai interagindo com você, mas ele quer a sua interação ali como um controlador de voo. Mas são provas difíceis também. São provas técnicas, são provas subjetivas, são provas orais, né? E certamente o Fred... Você já chegou a fazer mais de uma vez, Fred? Como é que você está com o EPLIS? Não, eu vou fazer minha segunda vez agora, esse ano. Quer dizer, eu ia fazer minha segunda vez esse ano, mas aí por causa da pandemia e tudo mais, está suspenso a segunda fase. Tá. Eu estava na guarda aí. Assim que eu sair da escola, a gente faz para se formar, né? E depois a gente, se não pegar o 6, né, vai ter que fazer novamente. Vai ter que fazer novamente, Eu tô em busca do 6, mas... as notas são parecidas, né, com o de piloto. São, é a mesma coisa, é o mesmo sistema. Eu cheguei a pedir, eu fui uma que pedi na época, porque quando entrou... Eu fui a primeira controladora do Brasil a fazer a EPLIS, né? Que seria a prova ICAO nossa como controladora. Eu estava em Congonhas, o meu antigo chefe lá, o Bal, que deve ser coronel Bal já hoje, na época ele tá tenente. Ele me ligou, ele falou, Aline, desce por favor e faz a prova. Chegou uma prova de inglês aí pra fazer e tal, eu fui fazer a prova, não sabia o que era, não fazia ideia, me apaixonei pela prova, já dava aula de inglês, imagina, aí já estava dentro da aviação, né, então foi amor à primeira vista. E aí me especializei, fui atrás, virei instrutor e tudo. Legal. Mas o EPLIS, ele tem particularidades, né, logicamente como a parte de controle de tráfego aéreo, que a prova da ICAO não tem e vice-versa, mas os dois exames são muito parecidos, assim, na estrutura. E quando você for fazer, a estrutura Fred... é semelhante. Quando você for fazer sua prova de piloto como piloto, quando você for fazer teu curso, conta comigo, tá? Isso é um prazer te dar um help aí. Com certeza. O Edmilson perguntou, deixa eu ver. Bruno perguntou se o sotaque complica um pouco. Bruno, complica muito, tá? O que acontece com o sotaque? Legal a gente falar sobre isso. Todo o aparelho fonético, né, o aparelho fonador de qualquer pessoa no planeta, ele tem as mesmas funções, que é engolir alimento e respirar, só isso. A gente fala por teimosia. O ser humano aprendeu a emitir sons. Só que o jeito que a gente ouve, né, os pontos de articulação, os 11 pontos de articulação que eu uso para falar português, que eu uso para falar inglês, que um árabe usa, que um israelense usa para falar, sei lá, o hebraico, o mandarim, né, lá do chinês, são exatamente os mesmos pontos. São os lábios, a língua, o céu da boca, né, o palato, aquele sininho, né, que a gente tem na garganta, as cordas vocais, laringe, faringe, etc. Quando eu tenho um sotaque diferente, significa que aquela pessoa ela não consegue absorver um fonema, né, original da língua inglesa, da mesma forma que o nativo falaria. E aí ela vai ter influência dela. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quais são os fonemas que um brasileiro tem dificuldade de falar em inglês? Os principais, os sons retroflexos, como é o caso do RL, né, do girl, do road, são sons que a gente tem um pouquinho de dificuldade de falar. Tem que treinar. O som que termina com M, né, rem, os sons que terminam com CH, que tem um som de t, approach, né, quem for chamar o Fred lá em approach, né, approach, né,
E da mesma forma, o americano também tem dificuldade de falar português. Quando a gente está falando do árabe, Bruno, fazendo sua pergunta aí, o árabe, por incrível que pareça, quando eles falam na fonia, pelo menos na minha experiência como controladora de voo, não era o meu problema. O italiano não era o meu problema, o árabe não era o meu problema. O meu problema era a galera mais da outra ponta, mais do Oriente, lá da Ásia, que eram os coreanos, Oriental, os vietnamitas, né? Gente, aí o bicho pegava. Um põe R onde não existe, o outro tira o R que existe, aí arruma uma salada. Sim, né? a parte de. Principalmente o pessoal da China, do Japão, é realmente bem mais difícil você ter que decifrar. Além de entender o inglês, você tem que decifrar o que ele está falando, o dialeto dele. Exatamente. É bem. Mas acostuma também. Chega uma hora que você já imagina, de tanto controlar aquele mesmo outro, já pega, mas aí vai por associação, né? Com certeza. E aí, olha que legal também, voltando ao que o Fred falou, que foi super interessante pra gente. Pra mim também, viu? Você vê, eu tô há 17 anos na aviação, só o Fred me ligou disso hoje, né? Que quem escolhe, quem fala o idioma na fonia é o piloto, não é o controle. Eu não posso chamar uma aeronave em inglês, mesmo que a matrícula seja americana, tá? A primeira chamada vai ser sempre na língua oficial do país, que é o português. Como o Fred também muito bem lembrou. Aqui no Brasil, gente, as duas línguas oficiais são o português e o inglês. Em alguns aeroportos de fronteira, aqui no Brasil, com países cuja língua é o espanhol, a língua hispânica, pelo AES, né, pelo Rotaer, perdão, você dá uma olhadinha lá, checa se aqueles aeroportos permitem que você fale, por exemplo, o espanhol, como é o caso da Torre Iguaçu, né, que faz a fronteira lá com Foz do Iguaçu. Lá você pode falar espanhol. Chamar espanhol. E aí, olha que engraçado, Bruno. Vou chamar de Bruno, tá, Bruno? Vou chamar de Bruno, Fred, já era, senão virou Bruno agora. Eu fui fazer alguns translados para Montevidéu, para Assunção, para Santiago, para Mendonça, enfim, para Buenos Aires. Eu sempre saía ali por Foz do Iguaçu. A gente atracava a aeronave, o helicóptero ali, e saía por ali. Então, você imagina, eu como controladora de voo, estava acostumadíssima em Congonhas, né? Fala muito inglês na fonia, porque tem muita aeronave gringa, né? Muita aeronave executiva. E como professora de inglês também, a gente acabava incentivando. Quando tinha aluno meu na fonia também, teacher, tá aí, vou falar inglês com você. Tá bom, chamava o inglês, já fazia mesmo de sacanagem. Quando chegou na hora do voo, né, eu estava dentro de uma aeronave, como comandante daquela aeronave, por causa do ICAO, ainda com pouca experiência, mas estava habilitado, estava tudo bonitinho. Saí de Foz do Iguaçu, chamei a Torre Iguaçu em inglês. O cara me respondeu em espanhol. Aí eu fui, chamei o cara em espanhol. O cara foi me responder em português. Eu falei, não, o cara tá brincando comigo, daqui a pouco a gente vai voltar ali. Virou brincadeira. Outro idioma, né? Uma brincadeira. Então, mesmo assim, gente, não é porque aquele aeroporto, né, tem, Aline, poxa, tá escrito no manual que o cara fala inglês. Cuidado, tá? Tem aeroportos que os controladores de voo, infelizmente, às vezes o pessoal mais antigão, aí não é o caso do Fred, um rapaz novo, jovem, com a mãe, né, super inteligente que ajudou ele com o inglês, mas tem aeroportos que o inglês do controle ali não tá tão firme assim. Então, se você quiser treinar o inglês, minha sugestão, fala devagar, tá? Fala em momentos em que o bicho não esteja pegando. Pô, vai entrar numa área congestionada, né, Fred? Vai entrar numa terminal São Paulo, vai entrar na área do Fred lá, vai chamar Curitiba, vai chamar o ACC. Pô, tá silêncio na fonia, não tem quase ninguém falando. Ou você vai ficar em 40 milhas ali voando com o mesmo controlador? Legal. Aproveita, troca umas informações, ouve o ATIS em inglês, né? Pergunta qual é a pista em uso, qual é o procedimento. É legal pra caramba. Porque você faz o Fred treinar, né? E você treina também como piloto, né? Então aproveita essa oportunidade, tá? Mas sempre lembra que, assim como o Fred está aqui falando com vocês, gente, são pessoas, são seres humanos. Não é a função do Fred, não é a função de ninguém que esteja na Força Aérea, nem controladores civis. Eu falo por todos nós, porque mesmo aposentada, sou ainda, né? Estou licenciada ainda como controladora. Não é nossa função atrapalhar, ou segurar, ou limitar, né? Não existe motivo, isso. Tudo tem uma razão. Né? Tudo tem uma razão. E você que está voando ali, igual o cara que está no trânsito, né? O cara tá lá no trânsito, tá um trânsito danado. Ele buzina pro cara que tá na frente, ele não tem ideia que lá na frente, 5, 10 carros pra frente, poxa, de repente uma pessoa foi atropelada. E você tá lá buzinando igual um tonto, né? Exatamente. Voando é a mesma coisa. Então, cuidado às vezes quando você, controle, não sei o quê, controle não responde, o cara tá me segurando, mandou eu reduzir, reduza para a mínima, né? O horror de piloto na fonia, reduza para a mínima, né? Ou mantenha, você tá, o cara tá na final. Curva esquerda, mantenha a espera no fixo tal. Vixe, o cara já tá xingando até a tua tataravó, né? Podem ter
podem ter certeza que o Fred não faz isso porque ele quer. Pelo contrário, o Fred queria agilizar todo mundo ali, deixar o tráfego fluir. Eu queria dar pro direto para todo mundo. Pois exatamente. É mais bonito, gente, é lindo. Vocês não têm noção de como é bonito ver as aeronaves assim, ó, alinhadinhas, né, Fred? Todo mundo bonitinha, cada uma indo pro aeroporto que tem que ir, enfim. Fred, deixa eu te fazer uma pergunta. Você vai ter que falar com o seu chefe direto lá. Você pode trazer alguma foto pra gente, de repente pegar alguma foto que eles disponibilizem, sei lá, de um radar, alguma coisa de instrução. Você pode ver isso pra gente lá? O que você consegue existe mostrar? A possibilidade disso aí, vendo com a chefia, tudo certinho, é possível pegar um momento assim de um sequenciamento bem legal que mostra certinho. Aí dá para explicar, fica bem didático de explicar, inclusive, o que está acontecendo. Vou fazer até melhor. Não sei quem é que é teu chefe, depende da chefia aí. Alguém falou que conhece o Baum. Baum não era um chefe, Baum era um pai pra gente. Um cara sensacional, um coração do tamanho do mundo. Ele super abraçava a gente. Meu maior exemplo de líder. Uma coisa é ser chefe, outra coisa é ser líder, né? Então, se alguém conhecer o Baum aí puder... seu pai? Meu pai. Legal. Meu pai. Baum é um queridão. O Baum, se fosse chefe na época, falasse, Baum, posso fazer? O Baum deixaria eu fazer uma live dentro da torre, não tem a menor dúvida. Baum é uma figuraça, gente finíssima. Se você puder, Fred, perguntar lá para sua chefia, fala, poxa, eu imagino que a sua chefia saiba do seu Instagram, do trabalho que você faz e tal, ou não? Sim, legal. Sim. O que você conseguir perguntar para eles poderem ajudar, né? Porque às vezes a aeronáutica, gente, eles sentem um pouco de dificuldade, né? Tem uma certa restrição, tem aquela coisa ali do militarismo, né? Versus o civil, o que pode divulgar, o que não pode divulgar. E logicamente sem passar por cima da tua chefia de forma nenhuma, mas o que você puder trazer, Fred, pra gente, né? De foto, de vídeo, de material, por que não, de repente, até a gente pode fazer uma mini livezinha, né, limitada lá dentro do que você puder trazer, vai ser sensacional. Sim. Eu não conheço, tá? Eu nunca fui para Curitiba pro APP, não conheço. Eu sei que é no subsolo lá, né? O ACC, não é isso? O ACC é no subsolo, né? O ACC é no subsolo. Eu nunca fui, só conheço. Rola um terrorismo com a gente lá. Mas eu volto para São Paulo agora, semana que vem. Certamente farei uma visita aos meus colegas lá da Torre São Paulo, do APP São Paulo também. Vou tentar fazer isso lá também, se eles permitirem, né? Sim. Faço uns vídeos lá, se for o caso, faço até uma live, para vocês interagirem, fazerem perguntas lá. Deixa eu chamar uma pergunta aqui. A arremetida causa trânsito aéreo. Pedro perguntou. Responde aí, Fred. Então, uma arremetida, quando acontece no meio de um sequenciamento, é uma parada um pouco mais complicada, porque imagina, a gente já tem toda a sequência planejada. A gente está sempre planejando a mais à frente, né? A gente não lida com o momento, a gente tenta sempre planejar para que as coisas aconteçam e não sair correndo atrás do tráfego. É o que a gente sempre fala. Na instrução a gente ouve muito isso. A gente tem que estar com o tráfego na mão, planejado. A gente não tem que sair correndo atrás dele para depois encaixar ele onde der. Então, quando uma aeronave arremete, isso acaba meio que quebrando o nosso planejamento, porque a gente já tinha outras aeronaves, já tem uma sequência. Aí a gente acaba tendo que organizar ali, mas se o motivo da arremetida foi só porque a aeronave desestabilizou e a próxima já consegue pousar, tranquilo. Agora o ruim é quando tem um negócio que aconteceu aqui em Curitiba, que é nevoeiro. A aeronave arremeteu porque o nevoeiro chegou. Aí já era, porque o aeroporto fecha. Muito, né, Fred? Acontece muito. A aeroporto fecha e não tem como pousar, então realmente aí vai congestionando, porque não dá vazão. As aeronaves vêm chegando, elas não param, não podem parar, que a gente fala, não tem acostamento. Então tem que pousar em algum lugar e aí começa a ferver. É a parte que... Gente, se ela não tem acostamento e controle de tráfego aéreo, parece videogame, mas não tem pause e não tem reset, tá? Não tem pra... Vamos resetar e volta às vidas, não vai. Deu ruim ali. Beleza. A Sheila falou, controlador voa na frente do piloto. Sheila, você tá poética hoje, hein? Gostei dessa frase. Muito verdade isso. Muito verdade. Gostei, Sheila. Adorei essa frase aí. Vou fazer um adesivo aqui. Fred, eu quero te agradecer. A gente vai encerrar, porque daqui a pouquinho vai entrar uma contagenzinha esquisita do Instagram aqui. Não, eu acho que são as contas maiores ou verificadas que podem passar de 1 hora. Eu ainda chego lá, viu? Eu tô caminhando. A minha eu não posso passar de 1 hora. Tô devagarzinho aí. Mas é isso aí, é devagar e sempre, né? Quando a gente coloca conteúdo, coloca amor, coloca paixão, coloca verdade, a gente vai crescendo devagarinho. Conta comigo pro que você precisar, tá? Muito obrigado, como ex-controladora de voo, como piloto, como professora de inglês, como amiga mesmo, como uma grande admiradora do teu trabalho também. Parabéns, continua, tá? Com tudo que você tá fazendo, é maravilhoso. Fiquei muito feliz quando eu vi tua página, te juro. Eu falei, cara, que legal, sabe? Porque que bom, é tão ralado, tão sofrido a gente ser, sabe, sargento. A gente costuma brincar, né, que sargento
É a bundinha do elefante, né? Você tá... Perdão, é a cabeça da formiga, né? O tenente é a bundinha do elefante. Você tá ali o tempo todo, né? É Ordem Unida. Até postei isso hoje. É Ordem Unida, é desfile, é não sei o quê. Tem 7 de setembro agora, você vai desfilar, não? Não, acho que pandemia nem vai ter isso aí. Eu vou estar trabalhando também na escala. Ah, é verdade, tem pandemia. Dá uma puxadinha Mas é na serviço escala. armado, entendeu? A gente tem muita coisa, então podem ter certeza que o que o Fred está fazendo por vocês aqui, pela gente, né, é excepcional. Ele está entregando porque ele quer, porque ele ama o que ele faz, ele quer compartilhar esse conhecimento de forma filantrópica, tá? Para ajudar mesmo e para fomentar a comunidade aeronáutica. Então, sigam o Fred, depois compartilhem com os amigos de vocês também, marca a galera lá para todo mundo seguir. A gente tem que sempre enaltecer as pessoas que trazem conteúdo de qualidade, que ajudam a gente, né? Que arrancam aquele famoso pano preto da aviação. O plano tem que ser translúcido, não tem nem que existir pano. Né? Exatamente. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Ninguém é dono de absolutamente nada. Muito pelo contrário. Quanto mais a gente aprende, mais a gente compartilha, mais a gente sabe. É assim que funciona, tá? Fred, obrigada de novo. Pô, Aline, muito obrigado, viu? Aí. Muito obrigado Conta mesmo, comigo, oportunidade. Tá, com certeza. Pessoal, sigam o Fred, não esqueçam, tá? E quem é aluno nosso, nem perguntei, me empolguei com a nossa live com o Fred. Quem é aluno nosso, quiser mandar mais perguntas depois, manda lá no grupo que depois eu retransmito lá pro Fred. Fechou? Um beijo. Fechou. Valeu. Beijo, Aline. Tchau, tchau. Valeu, tchau, até mais.